Olá, estamos de volta aqui no canal Imigrando com Marco Moraes, onde eu estou sempre trazendo notícias importantes sobre imigração e outras leis americanas. Antes de começar com o assunto de hoje, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marco Moraes, sou advogado de imigração nos Estados Unidos, sou licenciado na Flórida e na capital federal americana. Eu sou o único advogado brasileiro nos Estados Unidos que trabalhou nas 3 maiores agências de imigração do governo federal americano. Eu fui promotor de imigração nas Cortes Federais de Imigração, eu fui policial federal de imigração e alfândega no Aeroporto Internacional de Miami e também eu trabalhei como um oficial de asilo político e refugiados no USCIS. Muito bem, o assunto de hoje tem a ver com autorização de trabalho, tá? A gente tem visto aí nos últimos meses que a imigração está levando uma eternidade para aprovar ou renovar autorizações de trabalho, deixando muitas pessoas em uma situação bem complicada aqui dentro dos Estados Unidos. Imagina você que você deu uma entrada em uma petição, uma aplicação aqui nos Estados Unidos, e é necessário que você receba um cartão, uma autorização de trabalho antes de poder começar a trabalhar. Ou se você já tem essa autorização de trabalho, porém, você precisa renovar, você envia o seu pedido e nada dessa autorização de trabalho chegar. Isso tem colocado muitas pessoas em situação bastante complicada, podendo perder, inclusive, o emprego, porque as empresas também, elas não podem manter nos seus quadros uma pessoa que não tem uma autorização para trabalhar nos Estados Unidos, que ela pode tomar multas, sofrer sanções aí do governo federal. Então, com isso, tem tido ações aí contra o governo nesse sentido. Uma das ações que a gente ficou sabendo, recebemos o resultado essa semana, que foi inclusive, foi dada entrada numa ação federal contra o governo americano, e o governo americano, o USCIS, resolveu fazer um acordo com os advogados de imigração que entraram com essa ação, junto com o EILA, a Associação dos Advogados de Imigração aqui dos Estados Unidos, que agora a imigração, inclusive hoje, em 12 de novembro de 2021, emitiu um memorando explicando que cônjuge de L1, uma categoria de visto de transferência de mão de obra, por exemplo, do Brasil para cá, o principal recebe o L1, o cônjuge do L1 recebe o L2. O L2, a pessoa, em tese, teria que ter uma autorização de trabalho para poder trabalhar. O L1 não. O L1, o principal, o próprio visto, a própria condição de L1 já dá autorização de trabalho. O L2 também seria assim, porém a imigração vem ao longo dos anos batendo na tecla que o L2 precisa de autorização de trabalho emitida pela imigração antes de poder trabalhar. Mesma coisa no caso do cônjuge do E2. E2 é aquele visto de investidor para países que tenham tratado de comércio e navegação com os Estados Unidos. Por exemplo, muitos brasileiros têm dupla cidadania, por exemplo, com a Itália. A Itália é um país que faz parte desse tratado, então o brasileiro acaba se tirando proveito dessa condição de dupla cidadania e aplicando para o E2. O cônjuge desse E2 também, em tese, não precisaria de uma autorização de trabalho, porém a imigração ao longo dos anos vem falando que cônjuge do E2 também precisa de uma autorização de trabalho. Acontece que hoje, nessa semana, saiu um acordo aí entre o governo federal e hoje saiu um memorando da USCIS explicando que L2, né, que é o cônjuge do L1, e o E2, o cônjuge do E2, na verdade, que também é E2, não vai mais precisar de autorização de trabalho para trabalhar. A própria condição de L2 e a própria condição de E2 como dependente e cônjuge do E2 já seria o suficiente para ser uma autorização de trabalho. Com isso, esses beneficiários aí não teriam que esperar vários meses para receber uma autorização de trabalho antes de poder começar a trabalhar. Então, isso foi uma vitória importantíssima, mas para esse grupo de pessoas, cônjuge do L1 e cônjuge do E2. Ocorre também, que eu acho que isso agora pode virar uma tendência, e que tem virado uma tendência a partir desse ano, né? No primeiro semestre
desse ano, não sei se vocês lembram, o governo americano aumentou o prazo de validade da autorização de trabalho, que geralmente é de 1 ano. O governo americano disse: os próximos documentos de autorização de trabalho que chegarem serão emitidos por 2 anos, ao invés de 1 ano. Então, por exemplo, se você estava num processo de receber uma autorização de trabalho ou de renovar uma autorização de trabalho, quando ela chegar, a partir dessa decisão que foi no semestre passado desse ano, você receberia uma autorização de 24 meses ao invés de 12 meses. Foi um grande passo aí. Um passo, primeiro, para a própria imigração, porque quem tem um ajustamento de status pendente e precisava renovar uma autorização de trabalho, o governo ia trabalhar, entre aspas, de graça, porque quem tem uma autorização, um ajuste de status pendente, não precisa pagar para ter uma autorização de trabalho. Isso já é incidente ao próprio ajuste de status. Então, se ficar renovando a cada 12 meses, é mais trabalho para o governo e trabalho de graça, sem receber por isso. Então, o governo falou: vamos estender isso, vamos dar essa condição aí de 24 meses, tá? Uma outra situação que pode ocorrer aí, acredito que nos próximos dias ou nas próximas semanas, é o fato de ter uma outra ação impetrada contra o USCIS, por advogados de imigração, por grupos aí de imigração, como o EILA, por exemplo, pela demora excessiva que o governo americano tem vindo aí nos últimos meses para emitir essa autorização de trabalho, chegando muitas vezes a mais de 10 meses de espera. Então imagina você numa situação, se você não for L2 ou cônjuge de D2, e você vai ter que esperar vários meses para poder receber ou a primeira autorização de trabalho ou a renovação da sua autorização de trabalho, correndo o risco de perder seu emprego e dar o sustento aí para sua família. Então tem uma ação nesse momento correndo na Corte Federal e quem sabe também vai seguir os mesmos caminhos, né? Então seria o seguinte, a situação que a gente teria aí né, no começo desse ano foi que passou de 12 meses para 24 meses. Essa semana, hoje mais especificamente, o USCIS emite um comunicado, memorando para todos os oficiais deles de que o L2, que é o cônjuge do L1, e o E2, cônjuge do E2 principal, não vão mais precisar de autorização de trabalho. E, ao mesmo tempo, está correndo, paralelamente a isso, uma ação para o USCIS emitir autorização de trabalho com maior celeridade. Então, de repente, a gente pode ter aí nos próximos dias uma decisão comandando o USCIS para tratar com mais dignidade essas pessoas aí que estão aguardando a autorização de trabalho. Espero que tenham gostado desse vídeo. Então fiquem ligados, não deixe aí de deixar o seu like aí, curtir esse vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível, possa beneficiar muita gente. E deixe seu comentário, sua pergunta aí, e eu vou tentar responder. Um abraço a todos e até a próxima.